Oi, Be Confident! Eu tô simulando uma entrevista de emprego. Será que você pode me fazer uma pergunta? Se você é do tipo de pessoa que fica extremamente nervoso em uma entrevista de emprego, eu não quero nem imaginar se ela for realizada em inglês. Mas como eu sou uma boa alma, hoje eu compilei as dicas que me ajudaram e que eu tenho certeza que vão te salvar durante essa entrevista. Então já pega o papel e caneta e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. Antes de mais nada, é importante que você conheça mais sobre a empresa que vai fazer a entrevista. Então saiba sobre os projetos, sobre a política da empresa, sobre tudo que eles estão envolvidos. Assim você vai mostrar para o recrutador toda a sua vontade de realmente integrar o time. Então para isso é bom que você seja um stalker dos melhores. Vai no LinkedIn, no site oficial, procura saber sobre missão, visão, valores, saiba tudo o que você puder sobre aquela empresa. Segunda dica, leia atentamente a descrição da vaga. Assim você vai conseguir saber exatamente qual é o tipo de pessoa que eles estão procurando. Muitas vezes você lê, se identifica, mas na hora de se apresentar, de falar um pouco mais sobre você, acaba esquecendo de usar alguns termos que são super importantes e que valorizam as suas qualidades e habilidades. Por isso, saiba exatamente tudo que eles estão procurando em uma pessoa para que você possa usar essas palavras específicas no seu momento de apresentação. E além disso, é super normal ficar nervoso na hora de ter que fazer uma entrevista de emprego, ainda mais em inglês. Por isso, pratique tanto as perguntas quanto as respostas. Pense em formas de ser criativo. Isso vai te trazer muito mais confiança. Por isso, fique até o final desse vídeo, porque eu trouxe algumas perguntas bem comuns que podem te ajudar nesse caminho. E claro, você já sabe da importância de transmitir a confiança. Então, eu vou te dar uma dica que é super importante. Falar rápido não quer dizer que você é fluente. É mais importante que você fale com confiança, com calma e acertando toda a parte gramatical, conseguindo construir uma frase realmente coesa, do que falando super rápido e errando várias coisas no caminho. Então respira antes de falar, pense e tome consciência. Assim até mesmo o recrutador vai perceber que você é uma pessoa que tem calma, que não fala da boca para fora, que pensa, que analisa, que entende e aí sim expõe as suas ideias. Ou seja, be confident. E a confiança, ela também pode ser transmitida de outras formas, não só pela nossa linguagem, mas principalmente por aquela imagem que a gente transmite, seja por meio das nossas feições ou da nossa linguagem corporal. Por isso, evita ficar com a coluna arqueada, tenta manter uma postura ereta, olhe nos olhos do recrutador, converse bastante, passando confiança por meio da sua linguagem corporal. E para isso é super importante também que você entenda um pouco mais sobre PNL. Aqui, inclusive, uma dica de livro é O Corpo Fala. É um livro que vai te ensinar muito sobre a linguagem corporal e como que ela pode te ajudar a transmitir a imagem que você tanto deseja. Outro ponto que ajuda muito é você ter algumas perguntas para fazer para o próprio recrutador. Assim você vai mostrar que tem bastante interesse pela vaga e pode até fazer com que ele se sinta mais entrosado com você, gerando uma certa conexão que talvez com outros candidatos ele não consiga criar. Então aqui vão dois exemplos. Primeiro, can you tell me more about the team I would be working with? Então, será que você poderia me contar um pouco mais sobre o time que eu estarei trabalhando? Assim, ele vai ter a oportunidade de te explicar bastante sobre como que você pode integrar a equipe da melhor forma possível. Esse é o momento de você também fazer certas conexões. Então, aproveite para tirar todas as suas dúvidas. E aí, uma segunda pergunta bem legal para você fazer para o seu recrutador pode ser: What are the next steps in the interview process? Então, quais serão os próximos passos, as próximas etapas nesse processo seletivo? Então, até aqui eu estou falando muito sobre dicas gerais. Porém, a partir do momento que o seu recrutador começar a fazer certas perguntas para você, use o método STAR. Ou seja, fale sobre situação, tarefa, ação e resultado. Isso referente principalmente aos projetos passados que você participou. Tendo essa construção dentro da sua mente, quando você for formular uma resposta, então, qual foi a sua atribuição passada? Quais foram os maiores desafios que você acabou vivenciando? Então você vai pensar primeiro na sua situação, qual era a tarefa atribuída a você, qual foi a ação necessária naquele momento e quais foram os resultados obtidos. Assim você vai conseguir mostrar para o recrutador não só as suas habilidades,
mas também a sua capacidade de flexibilidade neuronal. Tá, mas o que isso quer dizer? Que apesar dos desafios aparecerem no meio de uma tarefa, você é capaz de enxergar uma linha de trajetória, de mudança de rota, que vai fazer você e sua equipe chegarem no resultado tão esperado. Ou às vezes, até melhor. A sua aparência também importa. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado, até mesmo por conta do nervosismo. Por isso que eu sempre bato na tecla de que você precisa passar um ar profissional. E aí se encaixa você dar uma olhadinha em qual que é o dress code da empresa. Às vezes ela é um pouco mais séria ou até mais descontraída. E aí não adianta você estar muito séria numa empresa descontraída ou muito descontraída numa empresa séria. Encontre sempre o caminho certo. Dê uma olhada em como que os funcionários se portam, qual é o estilo de roupa que eles costumam usar. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a passar uma excelente impressão. E é claro, após a entrevista, não esqueça de mandar um e-mail agradecendo e dizendo que está super aberto para as próximas etapas, mas que desde já agradece terem te selecionado para fazer parte do processo seletivo. Mostre que você é uma pessoa 100% aberta a novas oportunidades e também grata por tudo que já aconteceu. Isso vai fazer com que você também deixe uma excelente impressão no seu recrutador. Mas nada de ficar implorando por vaga não, viu? É só para mostrar uma gratidão e dizer que tá tudo bem, foi ótimo, adorei participar. Simples, né? Agora vamos para a parte tão aguardada, as perguntas mais comuns realizadas por recrutadores. Pergunta número 1. Can you tell me about yourself? Será que você pode me contar um pouquinho mais sobre você? Nesse caso, é super importante que você use uma regra de 70-30. Então, 70% da sua fala tem que ser voltada para o seu profissional e os outros 30% para o seu lado pessoal. E durante toda a sua fala, é legal que você dê um tom de storytelling. Então você vai meio que levando o recrutador enquanto você conta sobre a sua vida, mas com um tom mais de história. Então, por exemplo, se eu fosse começar a contar quem sou eu, qual é a minha história, principalmente por ser uma entrevista em inglês, às vezes pode ser uma entrevista inclusive internacional, eu começaria alguma coisa do tipo I grew up in Brazil, então eu cresci no Brasil, e aí sim eu daria uma introdução para falar sobre mim, sobre as minhas habilidades, as minhas qualidades, sobre tudo que eu aprendi profissionalmente, os maiores desafios que eu enfrentei, e sempre foque em falar quais são os seus pontos de maior sucesso na carreira. Isso é super importante também para posicionar aquele recrutador sobre o tipo de profissional que você é. Segunda pergunta. Can you describe a challenging situation you faced at work and how you handle it? Então, será que você pode me contar sobre uma situação desafiadora que você enfrentou no trabalho e como que você passou por ela, como que você resolveu? Então, por exemplo, se fosse comigo, eu poderia responder: There was a situation with a client when I had to. Então, teve uma situação aí com um cliente que eu precisei fazer tal ação. E aí você vai meio que entrando realmente e contando a história. Sempre tente trazer esse contexto de storytelling para toda a sua conversa com o recrutador. Você precisa contar uma história que envolva ele e não só soltar fatos aleatórios, porque você não vai conseguir prender a atenção dele para que ele fique até o final da sua entrevista interessado em você. Terceira pergunta. Why do you want to work here? Então, por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Então, nessa resposta é importante que você consiga entender e mostrar para o recrutador que você compactua com principalmente os valores da empresa, com aquelas coisas que ela agrega tanto à sociedade quanto à população, ou até mesmo com a parte mais institucional dela. Ou seja, se é uma empresa que tem um lado de sustentabilidade, de ESG, e para você, por exemplo, seria perfeito porque é uma coisa que você compactua, durante a sua fala do porquê que aquela empresa seria tão interessante para você trabalhar, por que você gostaria daquela vaga, você pode inserir isso no seu discurso. Então, por exemplo, I thought this position will be perfect for me. Então eu acho que essa posição seria perfeita para mim por conta disso, disso, disso e disso. E aí você tenta formular novamente uma frase que realmente mostre que você conhece a empresa, que você não tá mandando o currículo de qualquer jeito só pra onde pegar, pegou. Não, que o seu tiro tá sendo bem direcionado porque é realmente lá que você quer ficar. E quarta pergunta, where do you see yourself in 5 years? Então, onde que você se vê daqui 5 anos? Essa pergunta, ela precisa ser muito bem pensada. Inclusive, se você quiser trabalhar isso um pouquinho antes ou na hora de dar uma certa pressão, você pode falar
Wow, that's a great question. Can I think about it? Então, essa uma pergunta é ótima, mas será que eu posso pensar um pouquinho nela? Só para também você conseguir respirar. Às vezes você pode ficar tenso ali na hora de responder alguma questão, então não tem problema. Só fale pro recrutador que você precisa desse tempinho para poder formular da melhor forma possível a sua resposta. Mas aqui, basicamente, para você pensar em quais são as suas metas a curto, médio e longo prazo. Nesse caso, são principalmente as metas a médio prazo, que são 5 anos. E o que você pretende alcançar com elas? E é lógico, como essa vaga ela pode te ajudar a alcançar esse caminho que você vem procurando. Então, em 5 anos eu pretendo estar trabalhando como gerente de uma área. Quando você posiciona onde você realmente quer estar, você também precisa ser ambicioso para mostrar que você está ali para realmente dar o seu melhor e alcançar esse seu objetivo. Bom, agora com todas essas dicas em mãos e com o seu treino em dia, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem na sua entrevista de emprego. E claro que se em algum momento desses treinos você ficar com uma certa dificuldade de pronúncia ou até mesmo de formular uma frase, a Be Confident tá aqui pra você. Então aproveita que a gente deixou um link aqui na descrição desse vídeo que vai te ajudar muito nesse processo do pré, principalmente. E com o nosso aplicativo você consegue treinar todas as perguntas para que quando chegar realmente na entrevista você não fique nervoso ou nervosa e consiga entender quais são os seus pontos de melhoria. Então vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. Oi, Be Confident! Eu tô simulando uma entrevista de emprego. Será que você pode me fazer uma pergunta? E aí a inteligência artificial ela vai começar uma conversa em inglês e vai me responder. Dessa forma eu vou conseguir ter uma interação de forma online e a qualquer momento do meu dia. Hey there. Sure, I'd love to help. What kind of question do you want me to ask you for your simulated job interview? I want questions about myself. Great. Let's start with an easy one. Can you tell me about a time when you faced a challenge and how you overcame it? E aí, caso você não tenha entendido a pergunta, você pode vir aqui em por favor, me ajude a entender o que foi dito. E aí a nossa inteligência artificial vai mostrar para você, tanto em inglês quanto em português, como que você poderia entender a pergunta que foi realizada. E você pode praticar de forma gratuita com a Be Confident, então aproveita para poder conferir o link aqui na descrição do vídeo. Bom, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para poder conferir todas as nossas dicas. See you later!